Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes acontece. Quando se trata de direito do trabalhador, conquistas dos trabalhadores, porque esses direitos não são presentes, são conquistas. Quando se trata de participação dos trabalhadores na riqueza que eles produzem decisivamente, aí não há divisão na classe dominante. E não há divisão no Estado, instrumento político, na maior amplitude da palavra político. Não há divisão. Aí há uma concordância geral de que é preciso remover essas conquistas, retirá-las, remover os direitos e alienar os trabalhadores da riqueza que eles produzem. Por necessidade política, por circunstância histórica, houve um período de concessões, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, e com muito dinheiro, não só, mas incluindo o Plano Marshall, para garantir a construção de uma rede de proteção social. O Estado de proteção social. O Estado de garantias para deter, com esse movimento, o avanço de movimentos operários, movimentos comunistas na Europa. E a Europa tinha, ali no final da Segunda Guerra e logo depois da Segunda Guerra, imensos movimentos que tinham o objetivo de revolucionar aquelas sociedades e sua ordem econômica e social. Então houve um período de concessões. O perigo sumiu do horizonte, não é visto como razoável prever que ele volte tão cedo. Então iniciou-se, dentro do planejamento do capital financeiro mundial, que planeja mais do que aqueles planos quinquenais do Stalin, há um planejamento rigoroso. Por isso não é coincidência que o desmonte do estado de bem-estar social e da base socioeconômica da chamada social-democracia se dê em diversos países, principalmente no Ocidente, mas também em alguns países no Oriente, inclusive no Japão. Mas é tudo mais visível, notório, na Europa Ocidental, onde havia, em tese, o estado da arte do estado de bem-estar social. Na Suécia, na Dinamarca, na Inglaterra, na França, na Alemanha. E com reproduções tardias na Espanha e Portugal. Tardias porque em Portugal só depois do salazarismo, na Espanha só depois do franquismo. Então estamos falando de uma construção que é iniciada nos anos 70, enquanto outros países iniciaram essa construção nos anos 40. E hoje, com uma exceção muito especial, peculiaríssima, que é a Noruega, todo esse sistema está sendo desmontado. Mas, onde nunca houve estado de bem-estar social, como é o caso do Brasil,
como é o caso da Argentina, para citar 2 exemplos, o ataque, mas que também alcança o sistema previdenciário francês e também alcança o sistema previdenciário da pobre Nicarágua. Ou seja, os pobres são atacados indistintamente em países ricos e pobres, em todos os lugares, com a remoção de direitos que, se não chegaram pelo estado de bem-estar social, como na Europa, chegaram com governos populistas e que usaram, inclusive, as concessões ou cederam exatamente porque era um momento em que havia o risco de o movimento operário e camponês crescer e chegar ao poder. Havia o risco, aos olhos das oligarquias, havia o risco, para eles, risco para os trabalhadores, uma chance de uma revolução. Desaparecido o risco, ou, dependendo do ponto de vista, desaparecida a chance, essas conquistas são atacadas. É um movimento internacional. Não vou dizer que ele é mundial, porque há países importantes que não estão sujeitos a esse movimento. Mas o movimento alcançou o Brasil facilmente. E foi um dos países onde houve menor resistência, até pelo ambiente político que se desenvolveu. E para isso se desenvolveu aquele ambiente político, para fazer a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Não foi aleatório, não foi obra do acaso. E, ao mesmo tempo, esse mesmo movimento é realizado em diversos países. E aí é o Estado, Congresso, Executivo, Judiciário. Aí sim, em plena harmonia, sem divergências, sem confrontos, sem conflitos, uma concordância geral com esse ataque. Porque aí não é a discussão democracia, autoritarismo, instituições, golpes contra as instituições. Aí é luta de classes. Então, quando esse é o centro dos embates, há uma harmonia no Estado, que é o instrumento político da classe que o domina, que o estabelece, que o rege, que o controla, que o governa, inclusive com os movimentos que são feitos ao longo da história, golpes de Estado, mas sempre em defesa dessa ordem socioeconômica. O Supremo, que merece elogios, ao defender a Constituição em seu aspecto de estabilidade institucional, ao defender o Estado de Direito, merece elogios. O Supremo tem sistematicamente adotado decisões contra os trabalhadores. A jurista Magda Biavaschi, ela faz uma análise de vários acórdãos do Supremo e mostra que o Supremo tem basicamente partido da premissa
e ela considera uma premissa errada, de que a Constituição assegura a livre iniciativa como direito absoluto. Até aí. É uma visão, mas dessa visão sai a corrente de que a justiça do trabalho, nessa visão, que não é unânime, mas é predominante no Supremo, de que a justiça do trabalho não compreende o processo de dinamização da economia que se dá à luz do empreendedorismo. E que ela, Justiça do Trabalho, cria obstáculos ao desenvolvimento econômico, traz insegurança jurídica, aquele mantra, né, que é muito usado, afasta os investidores e, portanto, precisa ser regrada. Essa é a visão predominante no Supremo, conforme conclusão da jurista Magna Biavasca ao analisar vários acórdãos do Supremo. E ela diz que, contrariamente ao que dizem alguns ministros, a Constituição atual não assegura a livre iniciativa como um direito absoluto. Ela condiciona ao valor social do trabalho e condiciona o direito de propriedade, inclusive, a uma função social. É a Constituição. Você pode concordar, discordar, mas o Supremo não tem de discordar ou concordar. Ele tem de defender o texto constitucional. E ela diz que o que está havendo é a instrumentalização do Estado em favor dos interesses privados. Na verdade, aqui, ela encara como um fenômeno circunstancial. Não é circunstancial. Isso é estrutural. Isso é estrutural, não há dúvida. Marco Seixas, do Sindicato dos Advogados de São Paulo, defende um movimento para que pessoas do direito do trabalho cheguem ao Supremo. Mas nem é isso. Nem é isso. É uma desconstrução da justiça do trabalho, um esvaziamento. Ora, nós tivemos na sexta-feira, agora, passada, uma decisão a respeito de trabalho intermitente. 8 votos a 3 pela confirmação da constitucionalidade do contrato de trabalho intermitente, inserido na CLT pela famigerada reforma trabalhista. 8 a 3. As mudanças foram mantidas. O caso entrou em julgamento no plenário virtual. Votaram pela validade do intermitente Nunes Marques, Alexandre de Moraes, André Mendonça, Luiz Fux, Gilmar Mendes, Zanin, Cristiano Zanin, o presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, e Dias Toffoli. O Barroso, aliás, ele gosta de ser visto como um progressista, essas coisas todas, mas não quando o assunto é o trabalhador. O relator foi contra, Edson Fachin, e com ele, Carmen Lúcia e Rosa Weber, que deu seu voto, claro, óbvio, evidente, antes da aposentadoria. Por isso o Zanin votou e o Flávio Dino não. Porque o Lewandowski não havia votado, por isso o Zanin votou. Mas a Weber já havia votado, por isso o Flávio Dino não votou. Essas ações foram protocoladas por sindicatos que atuam na defesa de frentistas, operadores de telemarketing e, atenção, dos trabalhadores da indústria, porque o fenômeno já chegou à indústria. Não há a menor dúvida que, para alguns trabalhadores, é muito interessante essa opção.
Não há a menor dúvida. Porque ele tem mais tempo, ele pode ter contrato com várias empresas, não tem de se dedicar integralmente a uma empresa, mas o que vai acontecer é a imposição, ao longo do tempo, isso não é da tarde para a noite, do trabalho intermitente como regra. Por quê? Férias, FGTS, 13º, são pagos nesse modelo de forma proporcional ao período trabalhado. No contrato se define o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao salário mínimo por hora. Não significa que no final do mês você tenha a garantia de que receberá pelo menos o salário mínimo. Não há essa garantia. Há a divisão no mínimo por hora. E o valor por hora não pode ser inferior ao que vale o salário mínimo por hora. Mas não significa que você terá um número de horas que garanta pelo menos o salário mínimo. E há também o parâmetro daquilo que recebem empregados que exerçam a mesma função. O empregado deve ser convocado com no mínimo 3 dias corridos de antecedência. Mas imagine, e chama a atenção que os sindicatos dos trabalhadores em indústrias tenham entrado na área. Imagine uma montadora. Às vezes, montadoras dão férias coletivas, porque a demanda está muito baixa, há uma capacidade ociosa imensa e há muito carro no pátio. Então, férias coletivas. Que às vezes, os trabalhadores sabem disso, às vezes soam como antessala de demissão. Ou seja, se o cenário não muda, haverá demissão. Mas o trabalhador tem um vínculo que não é com a empresa, é com a riqueza que ele produziu. O trabalho intermitente, que, repito, pode ser interessante em diversas situações, ele institucionaliza a alienação do trabalhador. Ou seja, olha, não há vínculo entre você e a riqueza que produzimos. Você vem aqui, tantas horas, faz o que tem de fazer e parte. É a sua única ligação. Você não tem vínculo com a riqueza produzida. Você não pode ter aqui dentro horas ociosas, porque nós não admitimos conceitualmente que você produziu riqueza. Você é só um parafuso na engrenagem. E um parafuso de utilidade provisória. Então, isso estabelece precarização. Por quê? Você pode ter um ambiente econômico de muita demanda por aquele trabalhador. E aí é legal. De repente ele tem 3 empresas ali querendo fazer contrato, ele consegue ajustar as horas, dependendo do trabalho. Dependendo do trabalho é impossível. No máximo, 2 empresas, talvez só uma mesmo. Mas aí ele recebe pelas horas que ele trabalha. Mas ele não tem nem sequer a garantia de que será chamado. Ele deve ser chamado 3 dias corridos antes. Porém, ele pode não ser chamado. E quando isso chega à indústria, claramente abre-se a porta para um novo padrão de contratação.
E isso se insere na chamada precarização, que é a remoção de direitos. Aliás, a reforma trabalhista, ela diz que sim, o negociado pode prevalecer sobre o legislado, o que é, convenhamos, um absurdo conceitual. Porém, esse absurdo foi confirmado, ratificado pelo Supremo. Ora, se um direito é passível de negociação, ele não é mais um direito, ele é uma possibilidade de direito. Ah, mas é negociado. Quanto menor a atividade econômica, quanto maior o número de desempregados, não há negociação. Há imposições. Quer é assim. As decisões do Supremo e a reforma trabalhista, elas se coadunam perfeitamente com aquela ideia do Paulo Guedes de que esses direitos atrapalham. Pô, você quer o direito ou o trabalho, ou o emprego? O Bolsonaro falou isso no Jornal Nacional, numa entrevista. Muito direito, não tem emprego. Então você precariza. E precariza, e precariza, com terceirizações, que agora, inclusive, conforme a decisão do Supremo, podem ser adotadas na produção em si, não apenas nas atividades paralelas, mas na produção, na atividade fim daquela empresa. E, claro, as precarizações vão se estendendo. A ideia é ir desmontando a pálida sombra de estado de bem-estar social que o Brasil introduziu. Pálida sombra. Mas que foi conquistada. Foi conquistada. Não foram presentes. E também porque o governo Getúlio sabia que a revolução era uma possibilidade. Hoje não é, não está no horizonte. Não é uma possibilidade que se enxergue. Não há movimentos nessa direção, não há organização. E a precarização, a austeridade, o arroxo salarial desmobilizam os trabalhadores na condição de classe. É cada um por si. Vocês agora são empreendedores. Vocês não são a classe dos trabalhadores, não há classe. Vocês são empreendedores individuais. Virem-se. Olha que liberdade maravilhosa. Você pode negociar com o patrão, ou o sindicato pode negociar com o sindicato dos patrões, para todo um setor. Direitos podem ser removidos em nome da liberdade, da livre iniciativa, do dinamismo. E o Supremo, em vez de responder com a Constituição, responde com considerações econômicas. Ninguém os colocou lá, os ministros do Supremo, na condição de sábios em uma assembleia decidindo sobre questões econômicas, financeiras, políticas. Eles estão lá para a defesa da Constituição. E o cerco se aperta. E há a alienação. Repito, o trabalho intermitente pode ser muito interessante em algumas situações. Mas, se ele se torna padrão, é a consagração da alienação dos trabalhadores em relação à riqueza que eles produzem. A legislação, porque o 13º, as férias remuneradas,
o fundo de garantia, e antes havia a estabilidade, são todos o reconhecimento de que o trabalhador tem participação na riqueza, de que ele deve ter alguma participação nos lucros. É um reconhecimento tácito, é verdade. Não se diz, mas é um reconhecimento de que sim, ele produziu riqueza e deve participar numa medida para além do simples salário, a simples remuneração mensal pelo seu trabalho. E aí vem um salário a mais, que é o 13º, plenamente contabilizado no salário anual, as férias remuneradas, porque ele está vinculado à riqueza durante o período de férias. A riqueza circulando que ele produziu. Mas aí dizem os liberais de jardim de infância, oh, que coisa é essa? Férias remuneradas. Não sei onde não tem. Mas é um reconhecimento tácito. Então, além da precarização, a alienação é a remoção desse reconhecimento. É que a força de trabalho seja encarada, inclusive juridicamente, conceitualmente e no mundo, no dia a dia, como um parafuso, muitas vezes provisório, e não como o meio de transformação da riqueza natural em riqueza humana e em capital.